Uhum. Muito boa noite a todos que estão chegando, aos que já chegaram e aos que irão assistir esse nosso encontro posteriormente, porque esse nosso encontro, mais uma vez, ficará gravado no nosso YouTube, NEP Brasília. Esse é o nosso encontro de número 44. Nós estamos hoje, pessoal, um dia muito feliz, um dia muito bom, em que estamos encerrando a nossa proposta inicial, né, que nos comprometemos, no qual os 15 princípios básicos da doutrina espírita foram estudados e explorados à luz do Evangelho de Jesus. E para que tenhamos um bom proveito da noite, já vamos dar início fazendo a nossa leitura de harmonização. Aqui. A nossa leitura de hoje de harmonização é de Vinha de Luz, Emmanuel, capítulo 75. Esperança. Tira daqui. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. Paulo, em Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos, onde a aflição percebe o ranger dos dentes e nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isso a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Emmanuel. E assim, amado Mestre, Senhor Jesus, estamos reunidos mais uma vez nesse encontro fraterno, nesse encontro onde estamos, Senhor, lembrando das suas mensagens, de seus ensinamentos, para que possamos, de alguma forma, tê-los em nossos corações, para que possamos crescer. Crescer em moralidade, crescer em entendimento, para que a cada dia, Senhor, possamos ser um pouco mais do que somos hoje. Cada dia avançando em direção ao alvo, em direção à luz, em direção ao Senhor Jesus. Permita que possamos estar sempre unidos na fé, no amor, na fraternidade e que tenhamos um bom estudo nessa noite e gratidão por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, então, como nós já estávamos conversando, né, teremos hoje mais um capítulo, um resumo geral, não é mesmo? Então, passo a palavra para o Xaxá, para conduzir os estudos da noite. Oi, Denise. Olá a todos, boa noite. Na realidade, o estudo, né, será conduzido por todos, né? A proposta nossa aqui hoje é coroar, né, esse ano em que a gente passou juntos aqui, semanalmente, uma proposta de estudar os princípios básicos da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, porque é a chave, o Espiritismo, com a qual tudo se explica de maneira fácil. São palavras do nosso querido Allan Kardec. Está no livro, lá nos livros do Pentateuco. Então, espírita, né? Então, gente, não tem como a gente fugir da doutrina.
para poder entender melhor a mensagem do querido Mestre Jesus, tá? E como a gente falou do, dos 15 princípios, né? A gente hoje vai fazer um resumo com todos, passando assim, por cada princípio de uma maneira, não vou dizer muito rápida, mas assim, de uma maneira mais sucinta, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre Deus, Jesus, o Espírito, o Perispírito, e assim a gente vai seguindo a evolução. E para a gente ter uma ideia de uma vez por todas, né? A ideia de uma vez por todas que todos esses princípios básicos, eles se entremeiam, né, entre si, em qualquer ou quaisquer das passagens do Evangelho de Jesus, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, tá? Então, para a gente começar, a gente começa com Deus. Vamos falar de Deus, né? Só que aí nós fizemos uma divisão, passamos uma tarefinha para casa e algumas pessoas se voluntariaram, deixa comigo, Deus deixa comigo. E essa missão de Deus para iniciar, né, nossa tarefa aqui, ficou com a cargo do Duda, né, do nosso Luiz Eduardo. E aí a gente vai passar a palavra para ele ficar com a missão de resumir Eu vou Deus. tentar fazer o resumo da síntese. Resumo da síntese. Mas olha, a ideia é fazer um bate-papo. Talvez a gente não siga uma ordem aqui dos 15 princípios, porque algumas pessoas entrarão aqui no meio da conversa, né? Porque estão chegando do trabalho, enfim, vão acessar daqui a pouco. Então, um ou outro, por exemplo, que já avisou o Anderson, disse que vai entrar para umas 8h40 para falar de livre-arbítrio. Então, se até lá ele não tiver chegado no horário, né, que chegar o livre-arbítrio, a gente passa para outro, enfim. Nós vamos conversando, tá? Então, Duda, fica à vontade aí, cara, para você Tá. falar um pouco sobre Deus aí. Eu seleciono para dirigir meu raciocínio aqui, eu peguei a Gênesis, capítulo 2, pensei algumas partes, depois um trechinho do Consolador e um capítulozinho do Fonte Viva aqui. Então, vamos lá. Sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. É princípio elementar que se julgue uma causa por seus efeitos, mesmo quando não se vê a causa. Um outro princípio também elementar, passado ao estado de axioma por força de verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Pois bem, lançando os olhos ao redor de si sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria e a harmonia que presidem a tudo, reconhece-se que não há nenhuma delas que não sobrepasse o mais alto alcance da inteligência humana. Desde que o homem não pode produzi-las, é porque são o produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se diga que há efeitos sem causa. Para compreender Deus, nos falta ainda o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível conhecer a obra da criação. Deus é a suprema e soberana inteligência. É eterno, é imutável, é imaterial, é todo-poderoso, é soberanamente justo e bom, é infinitamente perfeito, é único. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, não há de verdadeiro senão aquilo que não se desvie um iota das qualidades essenciais da divindade. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade. Não há uma única das nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato com o seu pensamento,
E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas dobras do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Deus não tem, pois, necessidade de mergulhar o seu olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para serem ouvidas por ele, não têm necessidade de cortarem o espaço, nem de serem ditas com voz retumbante, porque, incessantemente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são iguais aos sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Uma vez que Deus está por toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos em deixando a terra? Tais são as perguntas que se colocam diariamente. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por órgãos materiais. Não é senão pela visão espiritual que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. A visão de Deus é o privilégio das almas depuradas e que, assim, bem poucos possuem, em deixando seu envoltório terrestre o grau de desmaterialização necessário. Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu fulgor, senão por espíritos chegados ao último grau de desmaterialização. Onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário. Basta essa incógnita para que o homem seja conduzido a ilações mais altas no domínio do transcendente. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação e de todo o equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica de Deus. E agora um capítulozinho aqui que eu achei muito bonito, vou tomar a liberdade de ler aqui. Diante de Deus. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e alterações. Não indaga acerca da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente.
Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Xaxá, é isso aí. É uma síntese. Muito bom, Duda. Muito bom. Esse texto, depois você passa de qual livro é? Ó, É. Fonte Fonte Viva. Viva, maravilha. Qual o título mesmo? Ai, meu Deus, tirei da página Não aqui. tem problema. Depois você manda no chat. 164, Diante de Deus. 164 diante de Deus. Show. Muito bom. Duda, muito obrigado, cara. Eu que É, agradeço. não, eu te agradeço muito. Agora, então, vamos passar para o segundo princípio, né? Porque depois de Deus, e foi citado já pelo Duda aqui, é uma personagem que acho que sem ele, não sei onde é que estaríamos, né? Hoje, porque o mundo estava em trevas e o mundo viu a luz. E aí eu queria passar a palavra para Denise, está aqui na programação. Qual Denise? É sobre Jesus. Então, é Denise Alvarenga. É você. Assim, um grande desafio. Graças a Deus, viu? Porque eu levei um surto agora. Eu falei, meu Deus, Apareceu aqui, É, Denise. Vamos lá, Assim, Denise. eu não preparei nada. Jesus, me perdoa. assim, falar de Jesus em 5 minutos, né? Isso é uma gota no oceano que a gente Uhum. vai apenas, né? Assim, jogar uma gota de luz no oceano, não é mesmo? Que é humanamente, já são 2000 anos estudando Jesus e a gente não aprendeu. Imagina em 5 minutos o que que eu posso falar de Jesus. Mas enfim, né? Com a ajuda da IA, a gente faz alguma coisa, certo? Então, Jesus. Há nomes que atravessam os séculos como melodias eternas. O Jesus é um deles. Mais do que o profeta da Galileia, ele é o guia, o modelo da humanidade. O espírito mais puro que já pisou na terra, expressão viva do amor divino. Não veio fundar templos nem impor dogmas, veio ensinar o amor. Lei que sustenta o universo, veio acender luzes nas consciências, libertar corações, mostrar que o reino de Deus começa dentro de nós. Diante das multidões famintas, Jesus declarou: Sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, né? Fala, falava à alma e não ao estômago, porque há uma fome que o pão não sacia, e a da esperança, a da fé, a da paz interior. Este pão é o evangelho vívido, o alimento que fornece o espírito e nos sustenta nas provas. O Espiritismo nos ensina que o Cristo é o nutridor da alma imortal, que nos convida a alimentar o coração com amor. Em meio às trevas da ignorância, ele afirmou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, terá a luz da vida. Essa luz não vem de fora, mas nasce dentro de nós, quando escolhemos o bem. Jesus é o farol que ilumina a estrada do Espírito. Segui-lo é transformar o olhar, a palavra, o gesto. E como ensina o Espiritismo, a sua luz é a razão esclarecida pelo amor, guiando a consciência para o alto. No último dia, na grande dia de festa, levantou-se Jesus e disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É a sede da alma sedenta de sentido, é Jesus. É a fonte divina que renova o ser cansado. É quando o coração se entrega ao Cristo e passa também a ser fonte. Espalha ternura, espalha compreensão, espalha esperança. Quem ama, descedenta o mundo. E Jesus disse: Eu sou a porta. Quem por ela entrar, salvar-se-á. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida
pelas suas ovelhas. A porta de Jesus é o amor que liberta. O pastor é aquele que guia, que não desiste de nenhuma ovelha. Para o Espiritismo, o Cristo é o governador espiritual da terra, conduzindo-nos pacientemente através dos séculos até o aprisco da perfeição. Na véspera da cruz, Jesus resumiu sua missão: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. O caminho é o amor em ação. A verdade é a luz que liberta. A vida é a plenitude do ser espiritual. Seguir Jesus é fazer da existência uma jornada de aprimoramento, é viver com ternura, é servir com alegria, perdoar com coragem. Cada gesto de amor é um passo rumo ao Pai. Jesus é o pão que alimenta, é a luz que guia, é a água que renova, é a porta que liberta, é o caminho que conduz à vida eterna. Ele é o caminho do amor imortal, cuja presença se estende além do tempo. E Leon Denis dizia: Cristo é o farol do progresso espiritual da terra. Sua voz ainda ecoa nas consciências, chamando: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Seguir Jesus é acender dentro de si a chama da luz divina. Quando essa luz brilhar plenamente, a humanidade compreenderá que amar é o único caminho que leva a Deus. Obrigada. Muito bom, Denise. Nossa, que resumo. Foi muito legal, viu? Tocante. É, nós somos cheios de coraçõezinhos aqui, viu? Gente, então, nós só subir modelo, como bem resumiu aí a nossa querida Denise Alvarenga. E Jesus, ele é como a gente, talvez assim, se a gente pudesse resumir, né? Seria o nosso grande irmão, o irmão maior, né? Já que Deus é nosso Pai, Pai de todos, então Jesus é nosso irmão maior, né? Aquele que está velando por cada um de nós. Aí a gente entra no outro aspecto da doutrina, no outro aspecto, no outro princípio, que é o espírito. Aí eu queria saber, alguém preparou alguma coisa? Senão a gente traz algumas informações aqui. Pela listinha não, né, Denise? Parece que não. Não, então tá, vamos lá. Então, nós temos que fazer eu abri aqui rapidamente os estudos que a gente fez, né? E quando vai falar do espírito, então é muito importante te deixar claro, eu vou até trazer aqui uma passagem que eu coloquei no estudo lá no início do ano, que é o seguinte, está lá em João, capítulo 3 versículo 6. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Essa passagem de João, ela, ela patenteia aquilo que a gente aprende com a doutrina espírita, né? Que o espírito, quando pergunta para Kardec, Kardec pergunta para os espíritos, né? O que é? Opa, deixa eu voltar aqui. O que é o espírito, né? E os espíritos respondem: é o ser inteligente da criação, ou o princípio inteligente do universo, criado simples e ignorante. É onde a gente caminha para aquela divisão importantíssima, importantíssima, super didática, que a doutrina nos dá, que é Deus como um ser supremo, causa primária de todas as coisas, certo? E temos o espírito, que é o princípio espiritual, e a matéria, que é o princípio material. Então, João lá já dá uma ideia. O que é da carne, o que é nascido da carne é carne, matéria. E o que é espírito é espírito. Então, há uma distinção, sim. Só temos, apesar da gente achar que são três, mas são dois elementos gerais do universo segundo a doutrina espírita. E isso é fundamental para o entendimento de todo o corpo evangélico e doutrinário de Jesus, tá? Não só da mensagem dele, como também depois, com o tempo, na terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então, dois elementos gerais do universo: o princípio espiritual
que é quem comanda tudo. Gente, isso está muito claro na doutrina espírita. E a gente vai ver isso em outros princípios também. Quando formos lá para o último princípio, a ação dos espíritos na natureza. Quem coordena tudo são os espíritos, que são criados simples e ignorantes, depois ele passando pelos diversos reinos até chegar no despertar da consciência, que aí é no reino hominal. Aí sim é um princípio inteligente individualizado. Aí ele toma conta de todo o pedaço. A gente vai ver lá na frente isso, gente. Deus não se importa, não é bem isso. Ele não nossa senhora, não se ocupa da matéria. Então, quem faz o resto, todo o resto, gente, estamos falando de tudo, são os espíritos, debaixo da permissão de Deus. Porque Deus criou suas leis, não se mete mais com isso, está criado. Ele é misericordioso, ele é bom, soberanamente justo e bom, como o Duda trouxe para nós. Se a gente não entender esses, é, nossa senhora, esses atributos da divindade, a gente se perde como a gente se perdeu ao longo do tempo, achando que Deus é material ou é semimaterial, ou Deus não é nada disso. Deus é Deus. Deixou o resto das coisas para que os espíritos tomassem conta. E aí a gente consegue entender todas as passagens que a gente vê no Evangelho de Jesus, em que tem o Espírito como sendo o mentor de todas as coisas. Então, não existe milagre. Não existe milagre no sentido de fenômeno. Ah, porque Deus veio e fez isso. A gente sabe que não é isso. Com a doutrina espírita, a gente sabe. Então, o espírito é o ser inteligente da criação, tá? Mais um ponto aqui importante que eu trouxe aqui rapidamente. Ah, tá aqui. Como podemos definir, que está lá na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, como é que a gente pode definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. A palavra espírito, aqui nós estamos empregando, né, segundo o Kardec, para os seres extracorpóreos e não mais o elemento geral do universo, né, aquela princípio inteligente lá. Porque quando a gente passa pelos diversos reinos, a gente chega num ponto, gente, que a gente descola desse primitivismo, no sentido do ser, do princípio inteligente. A gente começa a adquirir uma consciência, começa a desenvolver um senso moral, e aí começa o despertar da consciência, livre-arbítrio, um tanto de outras coisas que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Só que somado a isso, né, ao espírito, a gente tem que colocar uma coisa assim que é um componente material, que é o perispírito. Aí eu queria passar a palavra para o Silvio, porque foi o Silvio, né, que aqui na nossa ordem ficou de falar um pouco sobre o perispírito, para a gente entender um pouco mais como é que se dá essa ação do espírito em todas as outras coisas, tá? Silvio está na área? Tô sim, Xaxá. Boa noite a todos. A bola está Falar um contigo. pouquinho do que eu anotei aqui sobre o perispírito. No começo, eu peguei do IA mesmo, tá? O perispírito, ele é um envoltório semimaterial que conecta o espírito à matéria. Ele molda o corpo físico durante a reencarnação e é influenciado pelos pensamentos e sentimentos do indivíduo. Ele armazena as impressões e o estado íntimo do espírito, sendo um registro de toda a sua trajetória. Ora, no Livro dos Espíritos, a questão 93, e Kardec pergunta: o espírito propriamente dito não tem nenhuma cobertura ou, como alguns dizem, está sempre coberto de uma substância qualquer? São envolvidos por uma substância vaporosa para os teus olhos.
mas ainda bastante grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto, há sempre o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, podemos chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Na questão 135, Kardec ainda pergunta: há no homem alguma outra coisa, além da alma e do corpo? Resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial. Isso é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Portanto, o homem é formado por 3 partes essenciais: o corpo ou ser material, comparável ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, que é o espírito encarnado que habita o corpo, e o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Na 94, Kardec pergunta: de onde o espírito tira o seu corpo semimaterial? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como vocês mudam de roupa. Essa parte aqui eu achei interessante, porque eu estava assistindo outro dia uma live com a doutora Marlene Nobre, médica que fundou a AME Brasil, a AME Internacional, né? Responsável também para que todo mundo se mobilizasse e formasse as AMEs estaduais. Ela falou de uma segunda morte. O que seria uma segunda morte? E eu vi aqui agora, que é quando o espírito ele muda de um globo, vai para o outro globo. Então, o corpo morre e ele abandona o perispírito aqui, e lá no outro globo ele vai tomar, no outro mundo, né? Ele vai formar um outro semiespírito a partir das matérias que existem naquele outro corpo. Agora, continuando, na 95, anotei a 95 também, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: tem a forma que o espírito queira. É assim que esse vos aparece algumas vezes, seja em sonho ou acordado, e que pode tomar forma visível, mesmo apalpável. Agora, eu coloquei aqui embaixo que também, né, que o espírito, ele projeta o perispírito nos fenômenos mediúnicos também, né? Tais como materialização, na vidência, na transfiguração, bicorporidade e também nas sessões mediúnicas, né, no perispírito do espírito comunicante acopla com o perispírito do médium, aí ocorrem as manifestações mediúnicas, psicofonia, psicografia, né? E agora, Xaxá, eu queria só trazer uma fala também da doutora Marlene nessa mesma live. Ela colocou uma coisa aqui que eu nunca tinha ouvido. Ela falou que o perispírito ele é feito que nem uma cebola. Ele é composto de camadas. E que essas camadas, uma seria o duplo etérico, né, que é aquele corpo que é mais próximo do corpo físico, né, o corpo semi-espiritual, que é mais próximo do corpo físico. E uma coisa importante que eu achei aqui, ela falou que tem também o corpo vital que faz parte do perispírito. Esse corpo vital,
é o que fornece o princípio vital para o nosso corpo material. E ele retira esse princípio vital do ar, quando nós aspiramos o ar, e também do alimento que nós ingerimos. Isso daí também eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado. Silvio, muito bom. Muito obrigado aí por esse resumo. É, eu acredito assim que essa questão de camadas, ele seria mais assim, à medida que o espírito vai, o perispírito, né, junto com o espírito, né, eles vão, a coisa vai, ele vai evoluindo e vai ficando mais rarefeito, mais leve, vamos colocar assim, tá? Quando vai até para outros mundos aí. A questão do fluido vital, né, tá tudo meio que interligado, né? Mas tem uma explicação melhor para poder a gente entender essa questão do fluido vital e não como uma camada, na minha visão, tá? Não li o que Marlene Nobre escreveu sobre o assunto, mas na minha visão ela não tem uma ligação muito direta com o perispírito em si, tá? Ou sendo uma condicionante ali para o perispírito, não. Mas, à medida que a gente vai evoluindo, o perispírito vai também, né, junto conosco, a ponto de, segundo a doutrina espírita, em determinado momento, lá na frente, se confundir com o próprio espírito, né? Então, ele vai nos acompanhar aí durante muitos e muito tempo ainda. Tem muito tempo para ficarmos juntos aí. Mas depois a gente pode até disponibilizar no grupo nosso de WhatsApp uma fala bem interessante que o Wagner Paixão fala sobre essa questão do fluido vital. Eu acho que é bem interessante. Que sim, a gente pega do ar, dos alimentos, né? A gente tem que revigorar sempre ele através de exercícios físicos, né? Não exageradamente, nada de exagero é bom, né? Para que a gente possa manter o nosso fluido vital aí conosco sempre junto, né? E próspero, tá? Mas, Silvio, muito bom. Obrigadão, viu? Vamos seguindo então, né? Que agora nós temos um outro princípio, que seria, depois do quarto princípio, que é o perispírito, a gente vai tratar justamente essa questão da evolução, desse desenrolar das coisas. E caiu aqui para Denise. Qual delas de novo, hein? Sou eu de novo. Vamos falar um pouquinho de evolução. Evolução em 5 minutos, acho que a gente não consegue evoluir em 5 minutos. Seria ótimo, né? Se fosse assim. Vamos evoluir em 5 minutos agora, pessoal. Vamos Cinco lá. minutos para a gente Mas evoluir. pelo menos mostra o caminho para nós. Isso. Boa noite, Xaxá, Deusdete, os demais que chegaram. Sejam bem-vindos. Então, lá vamos nós tentar fazer evoluir o espírito em 5 minutos. Há muito tempo, antes que o tempo tivesse nome, Deus acendeu incontáveis centelhas no oceano da criação. Eram simples, sem saber, mas repletas de promessa. Chamamo-las de espíritos. E assim começava a longa viagem da alma, uma viagem sem pressa, mas plena de sentido. Desde então, caminhamos. Uns mais apressados, outros ainda tropeçando pelas pedras da ignorância, mas todos, sem exceção, somos viajores do mesmo roteiro divino. Foi por isso que Kardec ouviu dos espíritos superiores quando perguntou se havia bons e maus por natureza, e eles responderam com a serenidade dos que vêm além. Os mesmos espíritos se melhoram e, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, se purificam. Nada de condenações eternas, apenas etapas. O mal não é um ser, é um estado de inconsciência. O bem, quando desperta, é a luz que sempre esteve ali. Jesus, que conhecia a alma humana como ninguém, traduziu essa lei numa frase que ressoa através dos séculos: Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não é um convite à pressa, mas à fidelidade. Ser perfeito é aprender a amar como Deus ama, pouco a pouco, lágrima a lágrima, gesto a gesto. E assim
Cada reencarnação se faz uma escola. Viemos simples e ignorantes, ensina Kardec, mas não desamparados. A vida é o mestre paciente que, entre quedas e reencontros, nos faz compreender o Evangelho com o coração. Leon Denis, poeta do espírito, diria mais tarde que a dor é a escada luminosa pela qual a alma se eleva. Se olharmos para trás, quantas vezes a dor não foi um empurrão silencioso que nos arrancou da inércia? Quantas vezes, ao perder, aprendemos o valor de amar? O apóstolo Paulo, em sua caminhada de luz, compreendeu essa lei quando escreveu aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Ele sabia, ninguém retrocede quando o coração descobre o rumo do Cristo. Mas a estrada, ela não é reta. Há almas que demoram, presas ao orgulho, ao egoísmo e às ilusões. Jesus, compreendendo as nossas limitações, anunciou com ternura: tenho muitas coisas a vos dizer, mas não podeis suportar agora. O Espírito da Verdade vos guiará em toda a verdade. O progresso é revelação contínua. A verdade não chega como um relâmpago, mas como o amanhecer, uma claridade que cresce com a maturidade da alma. Lembremos que, sem esforço, não haveria conquista, e sem a conquista, não haveria o amor verdadeiro. E Tiago, irmão do Senhor, concluiu essa sabedoria com serenidade, dizendo: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida, ela não é feita de ouro, mas de consciência desperta, de amor sereno, de paz conquistada. Assim caminha o espírito, entre lágrimas e risos, entre o ontem e o amanhã, entre o instinto e a razão, vai se transformando em amor. E quando tropeça, Deus não condena, apenas o chama outra vez ao aprendizado. Leon Denis, que tanto compreendeu a fórmula da harmonia do universo, resumiu tudo numa frase de esperança. Tudo progride, tudo se eleva, tudo se purifica. Nada está perdido. Cada ser, mesmo aquele que se julga esquecido, carrega dentro de si o reflexo do Pai. Um dia, ao fim das eras, quando o espírito olhar para trás e perceber o quanto que caminhou, ouvirá no silêncio da sua consciência as palavras de Jesus. Vinde, bendito, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E então compreenderá que toda dor foi degrau, que todo amor foi luz e que a eternidade sempre foi o caminho de volta para Deus. Falando então um pouquinho sobre a nossa evolução. Obrigada. Muito bom, Denise. Muito bom. Obrigadão. E a gente já vai aprendendo com a doutrina e com os grandes estudiosos, né, não só da doutrina como do evangelho, que, primeiro, a evolução não dá saltos e que quando a gente chegou no fim, é o início de um novo ciclo, né, das novas laçadas aí que a gente tem que alcançar. E nós vamos chegar lá, né? Em 5 minutos você deu o caminho aí para nós. Muito obrigado, Denise. Vamos, vamos agora avançar porque tem algo que influencia demais na nossa evolução, né? Que a gente descobre a partir do momento que a gente começa a despertar, o despertar da consciência, que é o livre-arbítrio. E aí o Anderson chegou aqui em tempo, ele ficou com essa missão aqui de falar para a gente. Será que ele ainda está aqui? Tá, né? Tá, né?
Opa, boa noite, gente. E aí, Anderson, manda ver aí. Diz aí para nós sobre o livre-arbítrio, cara. Rapaz, isso é um trem complicado. É, Deus, de fato, na sua bondade, misericórdia e justiça total, ainda nos facultou, de fato, o direito de escolhermos. E aí é que começa os embrólios, porque nós mesmos complicamos nossas vidas. Como foi dito aí no estudo para trás, né? E tem tantas outras passagens e tantos colaboradores que também falam a respeito do tema, a gente realmente se complica, porque ainda somos falhos, frágeis, né? E não temos a perseverança, né? Eu gosto muito dessa fala da perseverança, e da fragilidade, onde em Boa Nova, Humberto de Campos relata lá aquela passagem de Jesus e Pedro quando o nega, né? 3 vezes e logo após todo aquele episódio, Jesus está com Pedro e, e fala, né, que não é perversidade, não é maldade, é fragilidade. A gente realmente não persevera no bem. Então, a gente tem esse delay, que a gente está ainda muito preso às paixões, né? E acaba fazendo as escolhas, muitas das vezes, isso aí já está relatado em tantas obras nossas, né? Inclusive no Livro dos Espíritos, quando ele trata do livre-arbítrio, né? Nas leis morais, e a gente pode citar, né? Como foi proposto a todos nós, e aí eu trago a leitura na íntegra aqui só de duas questões do Livro dos Espíritos para a gente fortalecer isso, né? Que ele fala que tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta é: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Né? Tá até no material que o Xaxá trouxe para nós lá atrás, essa citação. De fato, se fosse assim, seríamos totalmente fantoches, faz isso, faz aquilo e acabou. Né? Então, esse mecanismo ele vem nos trazer realmente o senso de responsabilidade, né? E a todo instante a gente faz as opções, as escolhas, né? E a outra pergunta que me traz assim um certo frisson do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento, e os espíritos são categóricos: a liberdade de agir, desde que haja vontade, a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que sua idade reclama. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, fazendo alusão de que é um processo evolutivo, onde a gente, né, e recentemente num dos estudos a gente tratou sobre Pão Nosso, fala com caridade. Então a gente tem que ter a caridade conosco também, porque, como os Espíritos colocaram, a gente vai adquirindo o senso de responsabilidade e de moral gradativamente. Nós aqui nesse universo, no planeta Terra, a gente está sempre muito voltado às coisas do mundo. É natural, estamos no meio, né? Somos matéria, né? E a gente realmente é muito atraído a tudo isso, mas que a gente possa ter a percepção da, da bondade divina quando ele nos proporciona isso, que como foi citado, não é esse bem o termo, mas é como se assim Deus ele se limita de forma relativa
porque fala assim, você quer agir dessa forma, beleza, só que é a lei do plantio mesmo, plantou, colha, as consequências são nossas, né? E fazendo a relação, uma obra auxiliar, que é Pensamento e Vida, que eu gosto bastante dela, inclusive esse exemplar, acho que dá para ver aí alguma coisa, foi o Xaxá que me deu, e a vontade é de vocês lerem essa dedicatória aqui. Depois eu passo para vocês. Mas isso aqui realmente faz a gente criar um senso de madureza, porque de fato é como o livro nos traz. E eu vou citar dois parágrafos, eu não sei, eu não controlei meu tempo aí, eu estou realmente fora, não sei, tem mais um minuto aí? Beleza. Ele coloca aqui, Emmanuel, sabiamente, no capítulo 2 vontade. E ele fala fortemente para nós que comparemos a mente humana a espelho vivo da consciência lúcida. É importante a gente enfatizar consciência lúcida. Há um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. E aí ele vai citando tantas zonas de departamento de inteligência, que dilata patrimônios e tudo mais. Quando ele faz o fechamento, ele coloca, acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, ele fala que a providência divina, ela realmente nos concedeu essa auréola de forma assim, olha, tá aqui, a sua caminhada, o seu tempo, ele de fato é seu. E aí a gente faz uma relação muito forte com a passagem de Jesus enquanto aqui na Terra, onde ele de fato teve e tinha poder para tudo, mas ele não interferiu no livre-arbítrio. Nem de Pedro quando negou, nem de Judas quando entregou, e todos os demais com quem ele conviveu, ele jamais interferiu. E ele buscou entender todas as mazelas, as fragilidades, as fraquezas dos seus companheiros de luta na sua caminhada, quando ele ali estava exemplificando, inclusive no momento derradeiro, onde ele poderia falar: Ei, não, eu não vou ser trocado aqui por Barrabás. Mas não, ele então deixou que o livre-arbítrio fosse dominante ali de cada ser. Agora, as consequências vieram, estão aí registradas. Assim a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Será que o que eu estou vivendo hoje não foi uma escolha errada minha ontem? Será que eu estou vivendo legal hoje, mas eu fiz uma boa escolha ontem? O que eu quero amanhã? Então, está aí, assim, extremamente ligado a essa ferramenta magnífica que, quando nós temos controle e total conhecimento do poder do livre-arbítrio, a gente começa a agir e dar umas passadas mais firmes em rumo à evolução, porque é realmente um mecanismo, assim como a reencarnação, quando a gente entende o seu significado, o seu poder, a gente começa a ter clareza em tantos outros, né? O Espiritismo realmente nos faculta e nos favorece muito o entendimento de tantas questões e facilita, de certa forma, a, a depender, é claro, da nossa busca. Nós desenvolvemos, como eu mencionei, muito o nosso intelecto e tudo que é material. E não tem desculpa, a gente, com intelecto elevado, a gente tem mais responsabilidade e o poder de escolha discernimento entre o bem e o mal está realmente a nosso cargo. Então, a princípio, talvez fosse isso aí, resumidamente, em quase 10 minutos, não sei. Não, mas que bom. Não foi ótimo, Anderson, obrigado. Vamos avançando aqui, porque agora que a gente chegou no sexto, agora vamos passar para o sétimo princípio, né?
Eu não lembro que eu te dei o livro, muito menos a dedicatória. Depois você me relembra também. Mas vamos lá. Gente, vamos falar do sétimo aqui. Como não tinha ninguém listado, eu vou ler aqui rapidamente algo que eu pedi que a IA fizesse um resumo. Gente, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, com supervisão. Mas olha que coisa interessante. Eu coloquei o PDF do estudo que a gente fez lá atrás, pedi que ele lesse e resumisse, correlacionando sempre com as passagens do Evangelho. Olha que coisa interessante. Então vamos falar agora do princípio de causa e efeito, que tem tudo a ver com o livre-arbítrio, para a nossa evolução também, inclusive. Então vamos lá. Olha só o causa e efeito. O princípio de causa e efeito representa uma lei espiritual fundamental pela qual toda ação gera uma consequência correspondente, refletindo assim a justiça divina. Jesus reforçou esse conceito ao declarar que cada um receberá segundo as suas obras. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Evidenciando que nossas escolhas produzem efeitos inevitáveis, tanto na existência quanto nessa existência quanto nas vindouras. Muitos dos sofrimentos humanos, como ensinado nas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, estão ligados a ações passadas, atuando como mecanismos de reequilíbrio e aprendizado moral. A reencarnação, que vai ser um tema que a gente vai estudar na sequência, surge como instrumento dessa lei, permitindo que o espírito experimente as consequências de seus atos e avance em direção à purificação. Olha a evolução aí de novo. Textos como a passagem de Lucas, está lá em Lucas 12, capítulo 40, versículos 47 e 48, ó, a quem muito foi dado, muito será pedido, ilustram a precisão dessa justiça, que leva em conta o conhecimento e as oportunidades de cada um. Para a redenção são necessários o arrependimento sincero e a reparação do mal causado, à semelhança de alerta de Jesus sobre acertar as contas até o último ceitil. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Mostrando que a correção dos erros é essencial para anular os seus efeitos. Vou repetir, gente. Mostrando que a correção dos erros é essencial para anular os seus efeitos. Por fim, a lei de causa e efeito convida à reforma íntima e ao uso consciente do livre-arbítrio que o Anderson acabou de falar para a gente. Cada ação, pensamento ou omissão contribui para o destino do espírito em um processo contínuo de evolução, conforme a Denise trouxe para nós. A harmonia entre a justiça e o amor divino assegura que nenhum esforço em direção ao bem seja ignorado, conduzindo o ser humano em sua jornada rumo à perfeição e à plenitude espiritual. Gente, um resumo muito bacana que está gravado, depois quem quiser ler, tá? Depois a gente pode mandar até esse texto aqui, para a gente passar para o próximo ponto, que é a reencarnação. Aí nós convidamos a nossa querida amiga Pérsia Alvarenga para falar um pouco para a gente sobre esse princípio fundamental. Olá, boa noite a todos. Eu vou falar sobre reencarnação. No final, eu vou explicar o porquê que eu escolhi esse princípio. Mas, enfim, foi muito interessante, né? Porque na sequência, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Eu fiz uma pesquisa super simples, não usei a IA, eu usei o estudo sistematizado da doutrina espírita, né, ditado pela FET. Eu vou ler uns trechinhos. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única correspondente à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. Um pouco até do que a gente acabou de falar, né? Se admitirmos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta. Porque em todas as coisas a causa precede o efeito. A ideia da reencarnação não é recente, nem foi inventada pelo Espiritismo. Trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga, cuja origem se perde no tempo.
A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramos-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria uma prova a seu favor. Bom, a reencarnação é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso, que é justamente o que a gente vem falando aqui. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis a alma a existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais pela ancianidade do espírito, que mais ou menos aprendeu e progrediu e traz nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei, o da igualdade dos direitos sociais e, conseguinte, o da liberdade. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Eu trouxe esses trechos e eu escolhi esse tema, né, que eu ia dizer o porquê que eu escolhi esse tema, porque nesse momento que a gente está, né, de fim de ano, por exemplo, véspera de Natal, começando um novo ciclo, um novo ano, a gente às vezes para pensar, né, a gente para refletir, ver o que já vivemos nesse ano ou até em anos anteriores, e a gente às vezes fala assim: caramba, por que que eu passei por isso? Puxa, por que que eu fui acometida dessa doença? Eu sou tão cuidadosa. Poxa, eu tomo tanto cuidado, eu tenho tanto carinho por essa pessoa e me magoei. Poxa, eu faço tudo tão certinho, mas esse meu objetivo, essa minha meta não deu certo. Da mesma forma, o contrário, né? A gente também se alegra com as coisas boas. Poxa, fiquei surpresa, olha o que que eu consegui, nem esperava por isso. A gente fica surpresa porque, caramba, eu tive um problema de saúde, olha que dificuldade, mas eu fiquei boa. E às vezes a gente, no dia a dia, ou, como eu digo, nesse momento de fazer essa reflexão, a gente não tem as explicações, nem pelas coisas boas, às vezes, nem pelas coisas ruins que nos afligem ou até que nos agrada. E isso, muitas vezes, o que acalenta o meu coração é justamente a reencarnação, porque realmente explica tudo na nossa vida. Por isso que essa sequência, né, evolução, livre-arbítrio, essas questões explicam muito acho que acalma o coração da gente, porque tudo sim tem uma causa e um efeito, tudo tem uma explicação. Quando a gente faz essas reflexões, esse balanço de fim de ano, né, acho que essas coisas ficam muito mais tranquilas. É isso, gente. Não sei quanto tempo, mas acho que meu tempo está certinho. Não, foi Ô, ótimo. gente, eu preciso Hum, falar. fale. Ó, peraí, deixa eu falar. Ah, Tércia, eu estou encantada com você. Eu vi você entrando no Espiritismo. Então, que flor linda, você está dando muito bom, muito bom. Obrigada, Denise. Obrigada. Tenho estudado, tenho estudado. É. Tércia, muito legal, viu? Muito legal, muito obrigado.
Você falou aí de um ponto que é da pluralidade das existências, não das E existências, né? Não são das vidas, porque vida é uma só, a do espírito, que evolui, né? Mas você falou da pluralidade das existências. Vamos passar então agora para o nono princípio nessa nossa sequência, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, da mesma forma que eu fiz no outro princípio, vou ler aqui alguma coisinha rápida aqui, tá? Olha só, baseado no estudo que a gente fez aí durante esse ano. A pluralidade dos mundos habitados é uma expressão da organização divina do universo, confirmada por Jesus ao declarar que na casa do meu Pai há muitas moradas. Essas moradas correspondem aos diversos mundos, distribuídos conforme o grau de evolução moral de seus habitantes. Enquanto a Terra se caracteriza como um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda exerce influência, existem orbes mais adiantados, como os descritos em Marte e Saturno, onde a paz e a fraternidade são realidades vivas, demonstrando os diferentes estágios espirituais das humanidades. A transição para mundos superiores, coisa que a gente sempre quer, né, está intrinsecamente ligada ao progresso moral, coisa que a gente retarda pra caramba, né? Guiados pelos ensinamentos do Cristo. Quando Jesus afirma, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele estabelece um modelo de conduta que leva à ascensão espiritual coletiva e individual. A regeneração de um planeta não é um evento meramente físico, mas o resultado natural de uma humanidade que, seguindo esse caminho, substitui o egoísmo, que é essa chaga da humanidade, né, gente? Pela caridade e a pela caridade, desculpa, e a ignorância pela luz do entendimento espiritual. Dessa forma, as muitas moradas representam estágios infinitos de aprendizado, onde a lei de causa e efeito se manifesta com precisão. Cada mundo é um ambiente educativo apropriado ao nível de seus habitantes, refletindo coletivamente as escolhas e o amadurecimento espiritual por eles alcançado. A jornada evolutiva através desses mundos culmina na plenitude espiritual, onde o bem reina absoluto, realizando a promessa evangélica de uma comunhão eterna e perfeita com o Criador, com o nosso Pai. Então, vamos seguir? Princípio número 10 fala da imortalidade da alma. E quem se voluntariou foi o nosso querido Fábio Guilherme. Fábio, a palavra está contigo. Boa noite. Me escutam bem? Sim, Oi? De paz, minha gente. Tenho satisfação imensa em fazer parte desse estudo de hoje. Muito importante. Faz bastante tempo que eu não consigo participar devido a ter iniciado uma segunda graduação, mas hoje eu pude participar, véspera de feriado. A faculdade está em licença hoje também. Então, a gente agradece a oportunidade, deseja a todos os maiores votos de muita paz. A Casa de Alto Alba, que concentra a espiritualidade amiga que acompanha essa tarefa dos seus trabalhadores, recebam os votos desse irmão de Recife, hoje e sempre. Assisti hoje os dois estudos, muito bem conduzido por Xaxá e depois por Denise, e acompanha de Silvinha do NEP Alcino, onde trazem os aspectos principais que asseguram inicialmente através da Bíblia, trazendo um aspecto de um pedagogo pentecostal, evangélico, eu acho, onde ele traz as provas e consolo da imortalidade, né? Já a doutrina espírita, por vários eminentes estudiosos, podemos citar aqui o Herculano Pires, através do Espírito e o Tempo, e recentemente, como foi tocado há pouco, da nossa irmã Marlene Nobre, da AME, Délcio Iandoli, com sua obra Alma ao Corpo Físico, ressaltando os traços biológicos e vínculos com o perispírito, outro princípio que já foi repassado,
Então, o trabalho feito por nossos irmãos lá do Núcleo de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida, e o Humberto Schubert, neto da, de outra eminente espírita do nosso confragado movimento, trazem luz e segurança através da princípios da doutrina espírita consolidados já pela comunidade acadêmica nessa evolução. Trazendo aspectos do nosso irmão Honório Onofre Abreu, através da mediunidade do Wagner Gomes da Paixão, eu queria ler o texto que se chama Filosofia do Infinito, onde ele traz o seguinte mensagem nos seus 2 primeiros parágrafos. Uma memória profunda e prodigiosa me descortinou após uns 3 anos de desencarnado, não como um florescer impetuoso, mas como um processo gradativo de recomposição de mim mesmo, como espírito livre dos condicionamentos impostos por mais de 77 anos da existência física no mundo. Em verdade, eu não me permiti estacionar, pois a mente, habituada aos estudos e meditações acerca da riqueza evangélica e doutrinária do Espiritismo, por tantas décadas, situou-me nas faixas dos que, inteligentemente, de modo espontâneo, buscam laborar o próprio destino. O que, entre outros companheiros encarnados, eu costumava denominar evolução consciente. Os registros de algumas reencarnações pretéritas surgiram na medida em que deles necessitava, como o tempo conclui isso, pois prosseguindo em tarefas e aprendizados que são desde a última romagem, meu principal e maior estímulo de vida, essa candeia de habilidades e vivências no tempo, em condições diversas, se me tornou patrimônio real da sensibilidade e do ativismo na vida espiritual. Aconteceu tão naturalmente quanto ocorre a alguém que anteviu os sonhos, situações, e por efeito de contatos e induções externas, esses registros emergem com vigor e lucidez. Era eu mesmo em vestes carnais diferentes, mas profundamente integradas ao meu essencial conjunto de vibrações com sua força magnética, ainda inexplicável para os homens. Então, desde então, iniciei um esforço pessoal mais concentrado, submetido aos benfeitores, queridos por estudar a vida além dos padrões terrenos. Como perscrutar a ordem divina em suas instâncias infinitas, para mais amplo entendimento dessas candeias concêntricas, que quais ondas de expressões, para vir do infinito da criação, a se concentrar e desaguar em ninhos de vida como a terra, com sua densidade quase invencível. Então, eu quis trazer esses aspectos do nosso irmão Honório, desprendido da carne, para você ver quanto o processo de encarnação, reencarnação e imortalidade, ela tem suas nuances e que a gente, como bem disse Anderson um pouquinho atrás, vivenciar essa atual encarnação para dirimir, seja pequenos passos de melhoria e de avanço, fazendo nexo com a evolução, fazendo nexo com a lei de causa e efeito, porque a imortalidade, como bem frisou nosso irmão nessa pequena mensagem, levou 3 anos de descortinamento ao retornar ao plano espiritual. Então, a gente já teve várias encarnações, e nesse atual momento da Terra, nos pede o trabalho árduo de sermos trigo e não joio. Que a paz esteja conosco, hoje e sempre. Muita paz. Fábio, mas que lembrança maravilhosa você teve do livro aí do Honório, viu? E que frase, que texto maravilhoso, né? Onde ele se descobre mais do que nunca, ele que já tinha uma certeza, né? Se descobre como esse espírito que é imortal, né? Herdeiro de seu próprio patrimônio, ou seja, herdeiro de si mesmo, para se tornar o famoso Filho de Deus. Cara, muito bem lembrado, obrigado pela sua contribuição aí, tá? Vamos seguir, gente, por causa do nosso tempo também, né?
aproveitando isso que se formou aqui sobre a imortalidade da alma, a gente vai passar agora para falar sobre a vida futura, que é o 11º princípio fundamental aqui. E aí, agora sim, a Denise, e tá Denise e Armando. Será que é isso mesmo? Isso, agora sim. Bom, a gente estudou, a gente viu muita coisa, aí fomos até para o IA também e tal, mas aí, pesquisando muitas coisas, a gente estava escrevendo a nossa parte, a gente encontrou um artigo no site Consolador que resume muito bem essa questão da vida futura. Então, a gente resolveu trazê-lo para cá. Foi escrito por Edo Mariani. A vida futura. Há sobre a existência da vida futura, isto é, a vida depois da morte do corpo físico, muitas dúvidas para boa parte da humanidade. Alguns sentem, por uma vaga intuição, que isso deve ser uma verdade. Todavia, não encontrando informação segura que lhes permita uma resposta convincente, continuam duvidando. O que existe de fato e como será essa vida? E sem firmeza de convicção, muitos agem sem se preocupar com amanhã. Ocupam-se apenas com as coisas da vida presente, esquecidos de que somos espíritos imortais e, como tal, subsistiremos ao fenômeno chamado morte. Os judeus tinham dúvidas semelhantes. Segundo Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, os judeus acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se espíritos puros e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus eram recompensada com os bens terrenos, como a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos pela desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que. Peraí, que eu me perdi. Meu Deus, cadê? Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ainda ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhes revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete aos que cumprirem os mandamentos de Deus, onde os bons serão recompensados. Aí se encontra o seu reino, onde ele se encontra e para onde voltaria quando deixasse a terra. Aí eu lembrei logo no primeiro slide que o Xaxá mostrou, de onde eu vim, para onde eu estou, que eu vou, para onde eu vou. Moisés não achou prudente dar-lhes maiores esclarecimentos a respeito da existência da vida futura, sabendo que o povo não tinha condições mentais suficientes para entender como seria a vida futura. Assim, deixou apenas os ensinamentos fundamentais para que no futuro, com o evoluir dos estudos e o desenvolvimento da ciência, fosse possível o entendimento de como seria essa vida. Mais tarde, Jesus, ao atender Nicodemos, que o inquiriu como proceder para herdar a vida eterna, informou convicto: em verdade vos digo, é preciso nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Diante da incompreensão de Nicodemos, que era mestre em Israel e, todavia, não entendeu o ensinamento dado,
Tendo por isso perguntado: Como poderei, depois de velho, voltar ao ventre de minha mãe para nascer de novo? O mestre postergou para o futuro outros esclarecimentos sobre o tema, prometendo enviar ao devido tempo o Consolador, o Espírito de verdade, que viria ensinar aos homens todas as coisas e recordar tudo o que Jesus houver ensinado. Vai, Armando. Bora, Armando. Sim, continuando, né? Então, os tempos passaram e a história confirmou a promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador, através do trabalho missionário de Allan Kardec, que, sob a égide dos espíritos superiores, codificou o Espiritismo, uma doutrina nova, confirmada pela ciência, com formulações filosóficas e fins morais, trazendo em seus princípios doutrinários preciosos, claros e insofismáveis ensinamentos sobre a vida futura. O Espiritismo veio não apenas ensinar filosoficamente a existência da vida futura, mas prová-la por meio de fatos, atendendo assim ao seu caráter, à sua marca de ciência de observação. Essa doutrina foi revelada não somente pelas profundas pesquisas realizadas pelo seu codificador, Allan Kardec, mas também por outros cientistas e pesquisadores, verdadeiros missionários que, após Kardec, deram continuidade às pesquisas realizadas com rigor científico, e confirmaram os fundamentos dos postulados doutrinários. Hoje, sabemos que somos espíritos imortais, que vivemos na Terra não apenas uma, mas repetidas existências, para elaborarmos o nosso aprendizado e nos tornarmos um dia espíritos puros. Aí então teremos conquistado a felicidade plena que, em vão, temos procurado na Terra, com a certeza da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução. Fica mais fácil entender que a vida futura é a formulação divina, adequada para podermos, no uso do nosso livre-arbítrio, realizar as reformas íntimas necessárias, caminho certo para a felicidade sonhada para todos. Assim sendo, deve ser do interesse de toda a humanidade a tarefa de desenvolver nossas atividades no trabalho do bem, atendendo aos ensinamentos deixados por Jesus. Meditando seriamente nos princípios aqui expostos e usando o bom senso e a razão, constataremos que a vida futura é uma verdade incontestável, ensinada por Jesus e provada cientificamente pelo Espiritismo. Vale, pois, mesmo que seja com esforço inaudito e boa vontade, superar os hábitos materialistas atuais, no preparo do futuro que nos aguarda após o que designamos com a morte e final da vida, mas que, na verdade, representa apenas a extinção do corpo material, uma vez que o espírito é imortal e a vida prossegue na busca do aprimoramento das atitudes e das virtudes que elevam e edificam a criatura humana. Bem, como resumo e conclusão de tudo o que foi dito, a gente só precisa compreender o seguinte: a doutrina já ensinou para a gente. Quem é a porta? Jesus. Quem é a chave da porta da vida futura? Kardec. Ou seja, e quando é que nós temos que abrir essa porta? Já, agora, no presente, porque Deus só trabalha com presente indicativo. Deus é, ele não foi nem será. Ou seja, a vida eterna é agora. E aí eu só encerro com o seguinte pensamento, que o amanhã ele começa hoje, e o hoje não volta amanhã. O futuro é agora e o agora não é depois. Que venha o porvir no hoje que não se pôs. Que não percamos a hora de ir, porque depois é sempre depois. E depois? Só isso.
Ah, muito bom, Denise, muito bom, Armando. Você é ótimo, Armando. No final, isso que o Armando falou no final aí dá para virar uma música, viu, Armando? Se já não virou, hein? Mas Uai, olha, enfim, quer falar, Denise? não, é que ele desligou a câmera e deixou o som ligado. Ah, mas olha, muito legal. Vamos seguindo aqui. Muito bom. Gente, tudo está gravado. Depois a gente vai assistir com mais calma. Mas pensando nisso tudo, na imortalidade da alma, que foi citado até nesse artigo também, muito citado, a encarnação, a vida futura. Aí vem essas perguntas que a Denise relembrou aqui para nós, né? Onde estou, nós já sabemos. Agora, de onde eu vim também nós já sabemos. Agora, para onde que eu vou, né? Tá bom, a espírito, a alma é imortal, existe uma vida futura. Aí a gente entra no plano espiritual. Como não teve ninguém se voluntariando, vamos falar rapidamente aqui. O plano espiritual, tá, gente? Ele é apresentado como uma realidade contígua e influente, um mundo próprio das inteligências incorpóreas que preexiste e sobrevive ao mundo material. Essa dimensão é confirmada pelas palavras de Jesus a Nicodemos. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, estabelecendo assim a distinção e a simultaneidade das duas esferas da vida. A afirmação de que na casa de meu pai há muitas moradas expande essa concepção, revelando que o plano espiritual não é uma uniformidade, mas um conjunto de múltiplas esferas de estados e consciência. A natureza desse mundo é ilustrada pela experiência do rico e de Lázaro, que após a morte se encontram em condições totalmente opostas. Um em tormentos e o outro em consolo. Esta passagem demonstra que o plano espiritual é uma consequência direta das vivências terrenas, um ambiente onde a alma colhe o fruto de suas obras. A impossibilidade de cruzar o grande abismo, como está lá na passagem de Lázaro e o rico, entre essas duas condições, esse abismo, evidencia a lei de afinidade, que atrai cada espírito para o meio que lhe é próprio de acordo com o merecimento e estágio evolutivo. A descrição de colônias espirituais organizadas, com paisagens harmoniosas e atividades edificantes, corrobora a ideia de que a vida continua de forma concreta e ativa após a desencarnação. A ascensão de Jesus, que foi levado ao céu e está à destra de Deus, simboliza o destino mais elevado desse plano, um estado de plenitude e serviço ao qual todos os espíritos são destinados. Assim, o plano espiritual se configura como o verdadeiro domínio da vida, um campo infinito de aprendizado e progresso, onde as almas, libertas do corpo, preparam os alicerces para as novas existências e para a própria união com o Criador. Então, plano espiritual. Vamos passar para o próximo, por causa do nosso tempo aqui também. Como não teve ninguém se voluntariando, depois a gente comenta mais ao final, a gente abre para comentários, tá? Vamos falar sobre a questão que é fundamental, que seria essa comunicação entre esse plano espiritual e o plano material. Kardec é fantástico, gente, quando ele pergunta lá no Livro dos Médiuns: há espíritos? E ele desenvolve um raciocínio muito legal, até dizer assim: se há espíritos, se a gente vê que há realmente, estão no mundo espiritual, num plano espiritual, eles não podem se comunicar com o plano material? Aí a gente fala um pouquinho sobre o assunto. E vamos lá, pedimos ajuda a IA sobre supervisão, em cima do que foi falado, que diz assim, ó, a mediunidade é compreendida como uma faculdade inerente ao ser humano, por meio do qual os espíritos influenciam e comunicam-se com o mundo material. Esse princípio encontra respaldo em diversas passagens evangélicas, como em Mateus 10, 19 e 20, capítulo 10, versículo 19 e 20, onde Jesus afirma que não são os discípulos que falarão, mas o Espírito do Pai atuando através deles. Da mesma forma, no evento de Pentecostes, registrado lá no Atos dos Apóstolos, os discípulos, cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, demonstrando a atuação direta do plano espiritual sobre os médiuns, que servem como instrumentos de comunicação e expressão.
A Bíblia também apresenta relatos que ilustram a manifestação mediúnica em diferentes formas. Moisés, no Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, entre aspas, hein, gente? E em Números, lá no capítulo 11, versículos 25 e 29, vê-se o repousar do Espírito sobre os 70 anciãos, que então profetizaram, mostrando que a mediunidade não se restringe a um único indivíduo. Da mesma forma, a aparição de Moisés e Elias no episódio da transfiguração de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 3. Isso reforça a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados, legitimando a mediunidade como um fenômeno presente na tradição espiritual judaico-cristã. Assim, a mediunidade é apresentada como um alicerce para as realizações do cristianismo, estabelecida como uma luz divina derramada sobre toda a humanidade, conforme foi profetizado por Joel e relembrado por Pedro em Atos dos Apóstolos. Ela, mediunidade, não é um privilégio, mas uma capacidade humana quando exercitada com responsabilidade e alinhada aos princípios evangélicos. Ela serve como ferramenta de consolo, instrução e aproximação do mundo espiritual, reafirmando a continuidade da vida e a comunicação entre as dimensões material e espiritual. Vamos passar para o próximo, que vai falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. E a gente resume da seguinte forma: a influência dos espíritos em nossa vida é uma realidade constante, conforme demonstrado tanto pela doutrina. Vocês lembram da pergunta 459? Os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. De ordinário, eles que nos dirigem. Os espíritos atuam sobre pensamentos e ações, podendo nos orientar para o bem ou, se lhe dermos sintonia, para o mal. O Evangelho de Marcos, ao narrar o episódio do homem possuído por uma legião, ilustra vividamente como uma multiplicidade de espíritos pode influenciar um mesmo indivíduo, simbolizando também a nossa própria condição interior fragmentada e contraditória, que precisa ser unificada pela ação do Cristo. Essa influência espiritual não é apenas ocasional, mas um fenômeno contínuo de sintonia. A carta aos Efésios adverte que a nossa luta não é apenas contra as forças materiais, mas contra as hostes espirituais da maldade, recomendando o uso da armadura de Deus, composta pela verdade, justiça, fé e oração, para nos defendermos. Isso se alinha com o princípio de que somos constantemente observados e influenciados, e que a qualidade dessas influências depende diretamente de nosso estado moral interior e dos valores que cultivamos, funcionando como um imã que atrai espíritos afins. Por fim, a responsabilidade última pela natureza das influências que recebemos recai sobre nós mesmos. A Epístola de Tiago é clara ao afirmar que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Isso significa que as tentações e más influências só se concretizam quando encontram eco em nossas próprias imperfeições e desejos inferiores. Portanto, gente, o trabalho de renovação íntima, pautado nos ensinamentos de Jesus, é a chave para nos sintonizarmos com espíritos elevados e recebermos uma influência benéfica que nos auxilia em nosso progresso espiritual. Partindo assim para o último princípio, que vai tratar da ação dos espíritos na natureza, olha que coisa interessante para a gente fechar o raciocínio e o estudo como um todo. Diz assim: os fenômenos naturais, segundo a perspectiva espírita, não são eventos aleatórios, mas manifestações regidas por inteligências espirituais que atuam como agentes da vontade divina. Esses espíritos organizados hierarquicamente atuam sobre os elementos como ventos, mares, vegetações, para manter o quê? O equilíbrio e a harmonia do mundo físico.
Essa visão encontra respaldo no Evangelho, quando no episódio em que Jesus acalma, como, né? No episódio em que Jesus acalma a tempestade, está lá em Mateus capítulo 8, demonstrando a autoridade sobre as forças naturais, o que sugere uma relação consciente entre o plano espiritual e os fenômenos do mundo material. A atuação dos espíritos na natureza não se limita a eventos grandiosos, mas estende-se a processos cotidianos, como o crescimento das plantas e a regeneração dos recursos naturais. Espíritos menos evoluídos podem atuar de forma instintiva, enquanto os mais elevados dirigem e coordenam esses fenômenos com plena consciência. No Evangelho, a multiplicação dos pães e a transformação da água em vinho ilustram a ação espiritual sobre elementos materiais, reforçando a ideia de que a natureza responde a uma inteligência superior, ainda que mediada por agentes espirituais. E finalizando, a natureza se revela como um campo de aprendizado e atuação espiritual, onde tudo serve a um propósito divino. A interação entre o plano espiritual e o mundo físico é contínua e ordenada, refletindo a sabedoria e a providência do Criador. As narrativas evangélicas, como Jesus andando sobre as águas ou amaldiçoando a figueira, simbolizam esse domínio espiritual sobre a matéria, confirmando que os fenômenos espirituais estão sob a influência inteligente e alinhados a um plano maior de evolução e harmonia universal. Meus amigos, ufa, chegamos ao fim, que é só o começo, porque a evolução está aí para que a gente possa dar conta, tá? Então, Denise Alvarenga, né, que nos ajuda muito nessa tarefa, fecha para nós aí, fecha o ano para nós, fecha esses estudos maravilhosos e vamos ver o que é que tem pela frente, né? Isso mesmo, Xaxá. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui, encerrando esse ciclo de estudos, né, que foi iniciado no início, né, de 6 de novembro do ano passado, né, mais passado ainda. E conseguimos concluir. Essa era a nossa missão, essa era a nosso objetivo de juntos fazermos essa caminhada. E eu aqui, né, quero agradecer de coração não só a presença de todos, né, a parceria com o Xaxá, a parceria com o João, né, a presença de todos esses estudos, porque com certeza, pessoal, vamos encerrar esse ciclo de estudos nos sentindo um pouco diferente, com um pouco mais de conhecimento, com as nossas ideias mais claras. Então, e é dessa forma que a gente vai levando essa nossa caminhada, né? Esclarecendo a cada um. Fizemos amizades, então foi encontros fraternos, foram encontros bons, os encontros presenciais foram assim maravilhosos. Então, é muita alegria poder estar aqui junto de vocês. é, Estudando, fazendo esses encontros, preparando os temas, fazendo esses, guardando, né, todo isso em nossa memória, sabe? Então, tá tudo gravado em nossas memórias e quando a gente quiser, nós vamos poder relembrar isso tudo, porque tudo está gravado no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, é muita gratidão mesmo a todos os presentes e a Xaxá. Eu vou então, neste momento, interromper a gravação e aí eu vou fazer alguns comentários, né, que não precisarão estarem gravados, tá bom? Isso. A gratidão a todos.